Olá, meus amados irmãos. Vamos estar dando início a mais uma aula do primeiro seminário de autoridade espiritual de Watmani. Nós estamos na aula 19 do capítulo de número 14. Gostaria de orar para que tudo aquilo que nós venhamos a falar venha estar sendo da direção do nosso Senhor. Amém? Pai amado, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, essa rica oportunidade que nós estamos tendo para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Louva ao Senhor pela vida de cada irmão e irmã que tem se colocado, Deus, à disposição de fazer esse seminário, de chegar até essa lição, Senhor. Isso é motivo de alegria, de regozijo pelo Senhor e pelas nossas vidas também, Senhor. Rogamos agora ao Senhor pela direção desta aula, que tudo aquilo que nós venhamos a falar seja inspirado por Ti, Senhor. Que tudo aquilo, Deus, que iremos aprender nesta aula seja para o crescimento de cada um dos nossos irmãos. Assim nós entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa lição fala do caráter da autoridade delegada benevolência. O que é o caráter, meus irmãos? A palavra caráter, ela tem como significado caracterização do próprio sujeito, a índole, o temperamento e a personalidade. A primeira reação de Moisés diante da rebelião prostrou-se rosto em terra. Não houve nenhuma rebelião da parte dos israelitas mais séria que a registrada em Número 16. O líder da rebelião foi Corá, filho de Levi, em conspiração com Datã, Abirão, filhos de Rubem, apoiado por 250 líderes da congregação. Reuniram-se com palavras fortes, atacaram Moisés e Arão. A calúnia de Números 12 foi apenas da parte de Arão e Miriam, e ainda assim foi mais discreta. Mas aqui a rebelião foi coletiva e o ataque contra Moisés e Arão foi franco e direto. Portanto, nessa situação, prestaremos especial atenção à posição e atitude pessoal de Moisés. 2. A reação dele diante da crise. A primeira reação de Moisés foi esta: prostrou-se rosto em terra. Essa atitude em particular é que todo servo de Deus deve tomar. O povo estava nervoso e muitos falavam, mas só Moisés se prostrou no chão. É aquilo que nós vemos, irmãos. Muitos querem criticar, muitos querem apontar os erros da liderança, mas são poucos aqueles que vão orar pela liderança. São poucos aqueles que se colocam à disposição de unir as forças em oração para que Deus venha se manifestar naquele lugar. E falar, criticar é muito mais fácil do que se dobrar, se curvar diante do Senhor. O povo estava nervoso, meus irmãos. Muitos falaram, mas se Moisés se prostrou no chão. Aqui novamente colocamos diante de alguém que conhecia a autoridade. Como era verdadeiramente dócil, não tinha nenhum sentimento pessoal. Mais uma vez, vemos aqui a palavra sentimento pessoal. É o que vemos muitas das vezes imperando, dando continuidade na vida das pessoas que não saibam liderar. Elas querem levar tudo para o pessoal e negando completamente que a autoridade não é dele, a autoridade é de Deus. Ele é apenas uma pessoa colocada ali como representante de Deus. As nossas atitudes pessoais não podem ser nem jamais serem colocadas diante de uma situação como essa, mas sim deixar que Deus trate as pessoas que se levantem contra a autoridade. Moisés ele não se defendeu nem ficou irritado. A primeira coisa que fez foi prostrar-se. Depois disse-lhes: o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo. O homem que ele escolher. Não foi necessário lutar. Não foi necessário, irmão, medir forças. Não foi necessário um combate, nem reuniões, discussões, mais discussões, não. Ele colocou-se diante do Senhor e deixou que Deus assim o julgasse. Moisés não se atreveu a dizer algo de si mesmo,
porque sabia que o Senhor mostraria quem ele pertencia. Seria melhor permitir que Deus fizesse a distinção. Moisés tinha fé e assim atreveu-se a confiar tudo a Deus. O Senhor faria seu julgamento na manhã seguinte, quando todos comparecessem diante dele com incenso. As palavras de Moisés foram mansas, mas de peso. Basta, levitas. Esse foi o desabafo de um idoso que conhecia Deus muito bem. A exortação e restauração. Exortar, meu irmão. O que é a palavra exortar? O que significa a palavra exortar? Exortar dá estímulos, incentivos, mostrar coragem para alguém, incentivar, né? Então a palavra exortar aqui, nós tivemos aqui que é uma expressão, não é uma expressão de autoridade, mas de mansidão. Aquele que diante de ataques busca persuadir é verdadeiramente manso. Mas aquele que permite que as pessoas permaneçam no erro, sem nenhuma intenção de restaurá-la, mostra que tem coração duro. Então, todas as vezes que o seu líder, né, e que você que lidera, exorta o seu liderado, isso é uma expressão de mansidão, porque você tem a preocupação de restaurar o ofensor, o caído, né? O rebelde, né? Agora, quando você deixa a pessoa fazer, agride com palavras e você não exorta, você não está agindo com mansidão. Você simplesmente está tendo um coração duro, né? Você está ignorando aquela pessoa. Isso não é um papel de um líder. Então, o líder ele tem que chamar, tem que mostrar preocupado com aquela pessoa o tempo todo, em que ela possa se restaurar, e exortar é uma atitude de mansidão. E a gente observa isso que Moisés fez. Em uma situação dessa, não exortar seria de falta de humildade. E, obviamente, transmitiria a ideia de orgulho. Sabe aquela coisa? A pessoa está te criticando, você é orgulhoso. Muitas pessoas dizem incomodado que se mude. Essa é uma expressão de orgulho. Então, todas as vezes que você não exorta um liderado, isso entra no seu coração de orgulho. Você não está satisfeita? Pega e sai. Mas essa não é o propósito daqueles que quer restaurar o caído, quer restaurar a comunhão daquele irmão, quer andar alinhado com ele. Então, muitas das vezes eu tenho agido dessa forma. Todas as vezes que eu exorto um irmão, a minha preocupação é restaurar aquele irmão naquele grupo, naquele ministério. E aí muitas das vezes nós somos interpretados muito mal. E aí o que deveria pensar daquela pessoa? Então a gente vê que Moisés, irmãos, era uma pessoa humilde. Ele queria restaurar. Moisés lidou com os rebeldes separadamente. Primeiro com Corã, o Levi, depois com Datã e Abirão. Enviou alguém para buscar Datã e Abirão, mas eles se recusaram, indicando claramente que nada mais tinha a ver com Moisés. Sabe aquela coisa? Moisés tenta conversar, tenta se alinhar e aquela pessoa não quer mais conversar. Ela não quer mais estar alinhado com a liderança. E aí, irmão, não tem mais o que fazer. Aí é só Deus mesmo que pode tratar essa pessoa. Moisés tentou de todos os meios se aproximar daquelas pessoas, mas de ver que esse grupo, eles não queriam se aproximar de Moisés. Então a gente vê que Datã e Abirão, né, eles simplesmente se recusaram. Não quero mais, não estou satisfeito, não concordo, então não quero mais conversar. Então Moisés não insistiu naquela conversa. É aquilo que a gente faz, irmão. A gente tenta ajudar, tenta todos os meses se aproximar das pessoas, dos liderados, mas quando a pessoa não quer, irmão, não tem como obrigar. Não tem como você querer passar à frente de Deus. Você fez a sua parte, você tentou se aproximar, mas aquela pessoa continua, né, com resistindo e com o coração assim dividido, fica difícil. Os rebeldes acusaram Moisés de tê-los tirado. Então o que os rebeldes fazem? Eles vão estar acusando a liderança de alguma coisa que ele não concordou, de que ele não achou que fosse de acordo com a sua vontade. Então eles vão estar sempre acusando a liderança quando eles são contrariados. Quando eles são, muitas das vezes se sentem desconfortáveis naquele lugar, e aí eles vão estar sempre acusando a liderança. Por isso Moisés ficou muito zangado e procurou o Senhor para esclarecer os fatos. Lá no livro de Número 16 diz assim a palavra, irmãos.
16:15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atente para esta sua oferta, nem um só jumento levei deles, e nenhum deles fiz mal. Então Moisés ele ficou muito chateado. É a primeira vez que eu vejo na palavra, aqui estudando sobre Moisés, o momento que Moisés ficou muito zangado. Foi um momento em que as pessoas, realmente levantaram calúnias e acusando de coisas que ele não havia cometido. Mas mesmo assim, ele não se defendeu. Ele foi orar, ele foi buscar ao Senhor. Depois veio para julgar. Não só consumiria Corá, que era o principal instigador, mas também a congregação que o seguira. Mas Moisés caiu com o rosto em terra e rogou pela congregação. Lá no versículo de número 22, diz assim a palavra: mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignaste a toda a congregação? Então Moisés, todo o tempo preocupado com todos que estavam ali. A gente vê aqui, irmão, nenhum espírito de julgamento. Enquanto Deus se preparava para julgar os rebeldes, Moisés declarou: o Senhor me enviou para fazer todas estas coisas. Isso não partiu de mim. Se depender de seu sentimento, não julgarei nenhum dos rebeldes. Quando insistiu em que aquelas pessoas não haviam pecado contra ele, mas contra Deus, provou ser verdadeiro servo de Deus. Moisés, conforme observamos, não havia a menor intenção de julgar. Agiu em obediência a Deus porque era seu servo. Não tinha sentimentos pessoais, apenas achava que havia um pecado contra Deus. 3 famílias foram destruídas e 250 líderes foram consumidos pelo fogo. O caminho da rebeldia leva a Sheol, portanto, rebelião e morte estão estabelecidas. A autoridade é algo que Deus estabelece, e os que ofendem as autoridades estabelecidas pelo Senhor, na verdade, o desprezam. Em Moisés, no entanto, encontramos uma atitude delegada que nunca demonstrou opinião própria, nem um espírito de julgamento. Intercessão e expiação. Embora toda a congregação de Israel testemunhasse que a terra se abriria e engoliria as famílias rebeldes, embora tivesse fugido aterrorizados, era apenas medo do castigo, não se tratava de temor a Deus. Falharam em compreender Moisés, o coração deles permaneceu intocado. Por isso, após uma noite de reflexão, rebelaram-se outra vez no dia seguinte. Se a pessoa não tem um encontro com a graça de Deus, sua condição interior permanece a mesma. Muitas pessoas louvam a Deus com seus lábios, mas longe estão seus corações do Senhor. É muito fácil, irmão, se fingir de servo, fazer papel de um personagem de um teatro. Agora, quando você tem um verdadeiro encontro com a graça é a restauração, a graça é a libertação. Jesus se entregou na cruz, irmão, pelos nossos pecados, para que nós não vivêssemos mais no pecado. Fôssemos restaurados da natureza pecaminosa e vivermos em uma novidade de vida. Não podemos continuar em Cristo com as mesmas atitudes do pecado do passado. Ou nós vivemos na luz, ou nós vivemos nas trevas. Não podemos servir a 2 senhores, porque há de agradar um e aborrecer o outro. Se a pessoa não tem um encontro com a graça de Deus, irmão, dificilmente ela estará alinhada com Deus. Isso é o que mais nos preocupa, estarmos alinhados o tempo todo com o Senhor. E a gente vê aquela frase, irmão: sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Eis a intercessão mais a expiação. A gente vê que Moisés, irmãos, ele começou a interceder pelo povo. Humanamente falando, Moisés deveria ficar zangado com aquele ataque. O acontecido é fora a obra de Deus, porque deveriam murmurar contra ele. Por que não murmuraram contra Deus, em vez de se voltar contra a sua autoridade delegada? Mas a reação de Deus foi mais rápida que a de Moisés e Arão. A nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor apareceu. Deus
viera julgar a congregação e disse a Moisés e Arão que se afastassem do meio do povo. Foi como se Deus dissesse a Moisés e Arão: a oração de ontem foi um erro. Moisés orou pedindo misericórdia, pedindo, que Deus não agisse com aquele povo, poupasse a vida deles. E Deus estava dizendo: erro, aniquilarei toda a congregação. Não obstante, Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra pela terceira vez. No versículo 45, pela terceira vez Moisés se prostra no chão: levantai-vos do meio da testa da congregação e consumirei. No momento então se prostraram sobre o seu rosto. Moisés ele se humilha pela terceira vez. Ele não se coloca orgulhoso. Deus vai punir, Deus vai castigar. Não, em todo o tempo Moisés procurava a oração, se humilhar para que aquela pessoa pudesse avaliar a situação, reconhecer seu erro, voltar ao primeiro amor, se tratar, Isso é muito importante, mas as pessoas, quando têm um espírito de rebelde, elas mantêm-se, porque elas não querem admitir que está errada. É mais fácil ela pegar e sair do que ela admitir que estava errada e se consertar. É muito difícil um rebelde se retratar com a liderança. Um dos sintomas da pessoa rebelde, ela não aceita críticas, ela não aceita ser exortada. E o que ela faz? Ela pega e sai. Porque ela não consegue andar alinhada com uma liderança que está alinhada com Deus. É muito mais fácil se estar alinhado com uma pessoa que está alinhado com o inferno do que uma pessoa que está alinhada com Deus. Porque Deus é que coordena, Deus é que dá a direção e é a palavra que diz aquilo que deve ser tomado. E a intenção que a gente vê aqui dessas pessoas era uma intenção de criticar, é uma intenção de estar no lugar de Moisés. Aí a gente vê que a praga logo veio. A praga já começaram entre o povo. Arão agora se coloca entre os mortos e os vivos. A praga foi interrompida, os que morreram da praga foram 14.700 pessoas. Se Moisés e Arão estivessem menos alertas, certamente muito mais pessoas teriam morrido. O que é isso? A liderança tem que estar o tempo todo alerta. Meu amado, você que está ouvindo esse vídeo, está estudando sobre esse seminário, eu quero te aconselhar, meu amado, esteja sempre alerta, porque o rebelde, ele sempre irá levar com ele um grupo atrás dele. E quando a liderança não está alerta, está ali desligada, não está atenta ao que está acontecendo, é aquela coisa, não sei, não vi, É a síndrome do Lula, Não sei de nada, não vi nada, E aí, quando acontece a divisão, quando acontece uma rebelião e um grupo de pessoas sai seguindo um rebelde, e aí porque aquela liderança não esteve atenta. Então Moisés e Arão estavam atentos, ele poupou mais vidas do que morreram. Então isso é a preocupação e que nós temos que ter. Quando a gente está fazendo esse seminário é para trazer esclarecimento e alerta para os obreiros da casa do Senhor. Estejam alerta às pessoas que demonstram atitude de rebeldia, porque essas pessoas podem ser elas que vão dividir a igreja de Cristo. Cuidado, meu irmão. Não dê espaço, não dê para essas pessoas um campo de autoridade que elas não são submissas. Cuidado para quem você está delegando autoridade, dando a essa pessoa algo para elas estarem fazendo, porque elas não demonstram um sentimento de humildade, porque elas não aceitam críticas, elas não aceitam exortação. Então essas pessoas têm sintomas de rebeldes. Preocupar-se com esse povo, de ver, preocupou-se com o povo de Deus, assumiu a responsabilidade pelos obedientes e pelos rebeldes. Uma pessoa que só se preocupa consigo mesma. É a questão, irmão. A pessoa que é egoísta, ela não está se preocupando com o que está acontecendo no grupo. Ela não está se preocupando com os obreiros, com os irmãos da igreja. Ela se preocupa somente com ela. Ela não está disposta de se retratar. Ela não está disposta a andar alinhada. Então, o que ela faz? Ela simplesmente foi contrariada
É o espírito de Aitofel. Ela pega tudo que ela tem e vai embora. E aí ela não se preocupa como ficará a casa do Senhor, como ficará o ministério onde ela faz parte. Ela não sabe fazer uma transição, né? Ela simplesmente ela cria uma ruptura, ela sai imediatamente e deixa, né, aquele espírito ali dentro ali, de uma preocupação. Ela não se preocupou com os demais. Então a pessoa que se preocupa consigo mesma é uma pessoa egoísta e é um sentimento de pessoas que tem o espírito de rebelde. É possível que, se a casa de Deus sofresse, Moisés em sua carne também ficasse satisfeito. Então, irmãos, a gente observa aqui que sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Liderar não é fácil, por isso a gente está aqui aprendendo a cada dia, a cada momento com esse seminário. Não é fácil estar à frente. E não é para qualquer um estar assumindo um papel de liderança, porque tem que abrir mão, não pode ser egoísta, não pode ter um espírito de rebelião, não pode ter um espírito de vingança, sentimento pessoal com ninguém. Ele tem que estar debaixo da autoridade de Deus. Meu amado irmão, vamos estar encerrando mais esta lição. Gostaria de estar orando para que Deus possa estar falando através do Espírito Santo melhor a cada coração. Pai amado, muito obrigado por mais essa lição, que nós possamos ter aprendido muito sobre essa lição. Usa teu servo cada dia mais e mais, que seja um instrumento para cada irmão e cada irmã. Que haja crescimento no corpo da tua casa, nos teus filhos, obreiros da tua casa, todos os ministérios, toda a liderança, meu Pai, todos aqueles que exercem o papel de liderança. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um. E assim oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.